Olá, meus caros amigos que têm acompanhado aqui o nosso podcast Redenção e Graça, que são aqui os nossos estudos devocionais no livro de Êxodo. Hoje nós estamos começando, vamos gravar o nosso episódio número 5 para falarmos aqui do capítulo 5 deste livro, que tem sido tão abençoador para as nossas vidas, né? E hoje nós estamos também inaugurando um formato novo nesse nosso podcast, que é o podcast filmado. Apesar de estar somente eu aqui falando com vocês, né? Vocês apenas ouviam a minha voz. Agora também aqui pela plataforma do YouTube, na plataforma do YouTube, você pode ter acesso a esse podcast de forma também com gravação de áudio e de vídeo, né? Então, espero aí que seja abençoador para vocês, que vocês que gostam de assistir vídeos, né? Mais do que ouvir simplesmente podcast, que sente essa falta, gostam de ter ali a pessoa falando com vocês, vendo a pessoa falando com vocês. Então, nós também vamos agora aderir a esse recurso do vídeo também, né? Então, fica comigo aqui, nós vamos caminhar por enquanto nesse mesmo formato que nós bem conhecemos. Vamos aqui estudar de forma devocional o livro de Êxodo, como nós temos feito nesse podcast que nós começamos aí ao longo, acho que agora no mês de março, no finalzinho do mês de março. Então, que seja de alguma forma abençoador para a sua vida, certo? Então, vamos comigo para o capítulo 5 do livro de Êxodo. Bem, capítulo 5 do livro de Êxodo, né? Eles são ali 23 versículos especificamente. Eu tenho dito que eu não tenho lido esses versículos para poder dar mais, né, tempo aqui para a gente comentar, para não ficar algo mais extenso do que já está. A nossa proposta também é ser um pouco mais dinâmico, falar de uma forma mais panorâmica a respeito do capítulo e trazer, focar mais também nas nossas reflexões, naquilo que nós temos falado, pensado a respeito do livro, certo? Então, o capítulo 5 então, vamos dizer assim, um start da missão que Deus deu para Moisés e Arão. Nós finalizamos o capítulo de número 4, depois que Moisés teve aquele encontro com Deus, que Deus apareceu para ele numa sarça ardente, revelou ali o nome dele, fez um comissionamento a Moisés, uma missão que Moisés deveria fazer, que era, então, mandar o povo de Israel, tirar o povo, libertar o povo de Israel que estava oprimido no Egito. Fez promessas a Moisés, Moisés duvidou, titubeou, teve ali com seu coração muito por causa das frustrações que acompanharam ele na sua primeira experiência ali de querer fazer as coisas do seu jeito. Então, Deus ali trabalhou muito o coração de Moisés nesse encontro, que está ali, né, descrito nos capítulos 13 e 4. Mas o fator mais importante deste encontro, de fato, foi Deus ter se revelado como o Senhor, né? O Senhor, aquele que rege todas as coisas, que age em favor do seu povo, que é o Deus criador de tudo, revelar o seu próprio nome ao seu servo Moisés, então. E nós vamos ter, né, nesse fluxo de ideias, vendo aqui no capítulo 5 e 6, então, Deus, de uma certa forma, revelando quem ele é de fato, né, para o seu povo, revelando quem ele é para nós, que é o Deus que age em favor do seu povo. Nós vemos que no final do capítulo 4, Moisés saiu dali de Midian, onde ele estava com a sua família. Depois ele encontrou-se com Arão no meio do caminho, e os dois ali conversaram um pouco a respeito da missão que Deus havia dado para eles ali. E então eles se dirigiram, né, chegaram ao Egito e se dirigiram de fato aos anciãos, aos líderes religiosos. A gente pode fazer as autoridades, os pais ali das tribos, os chefes das tribos ali que formava toda a nação de Israel que estava presa ali no Egito. Então, eles procuraram esses mestres, procuraram e contaram tudo o que tinha acontecido, o que Deus tinha falado para Moisés. Arão foi ali certamente o seu porta-voz em toda essa declaração, e Deus então, né, fez ali sinais perante o povo, maravilhas para mostrar que de fato Deus estava com eles.
E o povo, então, ficou eufórico, né? Adorou a Deus por tudo aquilo que Deus havia prometido, porque Deus, de fato, estava presente, ouvindo ali o clamor que eles têm, né? Que eles estavam fazendo perante o Senhor constantemente para que os livrasse da opressão do Egito, né? Tendo em vista o grande sofrimento que eles estavam passando. E, de fato, Deus ouviu esse clamor e estava mandando, então, Moisés. Então, nós terminamos o capítulo 4 com esta cena, terminamos com esse relato, né, de Deus sendo adorado ali pelo povo de Israel por conta daquilo que ele fizera, da forma como ele se revelara a Moisés. E, de fato, Moisés foi bem recebido nesse momento pelos anciãos, pelo povo. Eles compraram, vamos dizer assim, essa ideia deles, né? De que Deus realmente estava, de fato, agindo, intervindo ali na situação deles. Agora, no capítulo 5 e 6, começa o momento da ação. Né? Começa, então, esse primeiro encontro. Né? Da mesma forma, gente, eu tenho na minha mente aqui, vou mostrar para vocês, que quando a gente planeja algo, né? Ou a gente tem uma estratégia, a gente faz lá o passo a passo daquilo que a gente vai fazer. Imagino que na cabeça de Arão e Moisés também poderia haver esse passo a passo. Primeiro se apresentar ao povo, né? Primeiro encontrar com Arão, depois encontrar com o povo e agora, né? Diante de Faraó. Como que vai ser esse encontro? Eles já haviam sido advertidos de antemão, Moisés havia sido advertido de antemão pelo próprio Deus que não seria fácil, que não seria assim, ó, deixa meu povo ir e Faraó vai liberar no primeiro momento, com um coração muito solícito, vou dar aquilo que vocês querem. Né? Não foi assim. Né? Deus já havia dito que não seria assim, né? Que ele endureceria o coração de Faraó, que o coração de Faraó estaria endurecido para receber, né, ao ouvir essa proposta. E então nós vamos ver no capítulo 5 e 6, de fato, isso acontecendo. E aqui é interessante que uma das grandes questões que esse capítulo 5 nos faz pensar, refletir pessoalmente, é que da forma como as coisas acontecem na nossa vida. Por exemplo, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja, qual muitas vezes que é a nossa reação? Aqui nós vamos ver no capítulo 5 que não foi assim, naquela expectativa de primeira, que eles viram tudo acontecendo. E o que talvez causou mais desânimo ali a Moisés e Arão nesse primeiro momento não teria sido nem a atitude de Faraó especificamente, mas a atitude dos próprios israelitas depois desse primeiro encontro. Talvez, depois de terem ouvido todas as promessas, visto os sinais que Moisés e Arão fez naquele momento, naquele encontro particular com os chefes das tribos ali de Israel, todo mundo ficou naquela expectativa, vai dar certo, tem tudo para dar certo, Faraó vai deixar a gente ir. Moisés, porém, sabia que não seria bem assim, que seria difícil, né? E até porque mesmo Deus tem um propósito maior em tudo isso. Não era apenas libertar o povo do Egito, mas era revelar-se a si mesmo como um único Senhor, Deus, acima de todos os deuses do Egito, acima do próprio Faraó, que se colocava numa posição assim como de próprio Deus perante as nações, perante o povo de Israel, perante os próprios egípcios. Né? Ele era o Deus maior, considerado o Deus maior do panteão egípcio ali, na adoração egípcia, na religião egípcia. Então, Deus, de certa forma, ele quer se mostrar ao seu povo. E o livro de Êxodo trata muito dessa questão da revelação de quem Deus é. Ele se revelou ali a Abraão, a Isaac, a Jacó, a esse povo, né? Vamos dizer assim, aos seus ancestrais, mas Deus queria se revelar àquela nação, àquela geração que ainda não havia conhecido Deus, que que tinha só ouvido falar a respeito das histórias que seus pais contavam. Ele queria mostrar-se verdadeiramente como ele se revelou a Moisés, como o eu sou, o Senhor. De fato. Então, nós vamos ver que
toda essa narrativa de Êxodo, do capítulo 5 até o final ali da 10ª praga, certo? Até, na verdade, até o momento em que Deus ele faz abrir o Mar Vermelho ali, faz passar o povo de Israel. Olha eu dando spoiler para vocês, mas eu sei que vocês já conhecem isso, né? Abrindo o Mar Vermelho, fazendo passar o povo de Israel e afogar, né, o exército de Faraó, depois fazendo fechar as águas de novo. Então nós vamos ver ali que o propósito dessa sessão do livro de Êxodo é mostrar quem Deus é de fato. E quem eles e trazer um pouco dessa consciência aos israelitas, ao povo de Deus, diante de quem eles estavam, a quem eles estariam prestando culto. Porque não era simplesmente uma mera divindade que apareceu para Moisés ali no Monte Sinai, ou era um Deus semelhante aos deuses egípcios, um Deus, né, mais um Deus do panteão que estava ali, né, se unindo, pedindo adoração. Não, Deus vai se revelar aqui como um único Senhor, né? E essa palavra, gente, Senhor, ali, até mesmo no nosso português, né, que Moisés trata que o nome de Deus é esse eu sou, é esse Senhor, que é o regente de toda a terra, né, que é o rei de tudo, existe sobre todos, que não há ninguém acima dele, é um único Deus de fato. Então, Deus vai revelar-se a si mesmo por meio desta narrativa, por meio de todos esses fatos que aconteceram no Egito. Então, vamos começar a trabalhar o texto especificamente aqui, né? E depois a gente finaliza aqui com algumas aplicações, certo? Então, nós podemos traçar aqui, mais uma vez, 3 cenas específicas para tratarmos deste capítulo do livro de Êxodo, do capítulo 5. A primeira cena compreende ali os versículos de 1 ao versículo 5, que é este encontro especificamente que Moisés e Arão tiveram com o Faraó. Nós vemos aqui, então, que o versículo 1 começa logo com a fórmula clássica de todos os profetas israelitas. Assim diz o Senhor, né? Então, essa fórmula, essa frase que foi repetida depois pelos profetas, de fato remonta aqui às palavras do próprio Deus, à vontade do próprio Deus para o seu povo. E aqui então, diante de um rei, diante de um homem soberbo, de um homem de coração endurecido, de um homem que nem conhecia, que mal sabia quem era esse Senhor, chegaram então Moisés e Arão, né, com essa fórmula clássica, com essa frase que remonta aqui a sendo as palavras do próprio Deus chegando ao faraó, dando uma ordem a ele, ordem que ele não iria acatar de forma tão fácil como nós vamos ver aqui. Então, o versículo 1 começa com isso, né? Deus dando uma ordem, Moisés e Arão aparecendo diante do faraó, sendo recebidos diante ali da corte do faraó, né? Certamente eles foram recebidos ali, tiveram uma audiência marcada com o rei do Egito, porque não era tão simples aparecer assim na presença do faraó, como, né, não é simples para nós aparecermos na frente do presidente da república, do governador, do prefeito, às vezes, né, do juiz. É algo que tem que ser marcado, tem que ser bem elaborado ali, né? Então, nós vimos que então a cena começa logo aí. Moisés e Arão diante do faraó. E eles já chegam, né, trazendo essa, né, palavra, arrancando com essa palavra já de antemão, ó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, né, pedindo ali que Faraó, né, libertasse o seu povo, deixasse o seu povo, o povo de Israel, sair daquela terra para fazer a ele uma festa no deserto, para prestar a ele um culto. É interessante que talvez aqui nós possamos ver Moisés adequando um pouco a linguagem dele àquilo que Faraó conhecia. Faraó é do conhecimento, por exemplo, da época que vários grupos nômades no deserto saíam para fazer festas, né, religiosas, peregrinações religiosas aos seus deuses. E talvez, né, Moisés estava ali utilizando um pouco dessa linguagem
mesmo sabendo toda a cultura egípcia, porque foi ali, de certa forma, aprendeu toda a cultura egípcia, aprendeu todo o vocabulário egípcio, a forma de falar ali. Então, ele usou essa maneira para se expressar, né, para pedir que Faraó lhe permitisse que o povo de Israel saísse para ir até o deserto, onde eles adorariam a Deus, né? Porém, ele falou isso numa linguagem que Faraó entendeu. E é claro, qual foi a resposta do Faraó? Diz assim, legal, bacana, pode ir, né? Não temos interesse nenhum em vocês, na verdade vocês estão se multiplicando aqui muito mesmo, crescendo demais aqui nesse lugar, nós estamos com medo de vocês se revoltarem, tomarem um domínio de novo, como fizeram alguns povos semitas aí no passado, os Ixós, né? Como a gente pode dizer assim na história, que tomaram o nosso lugar, tiraram a gente aqui, então pode ir, vai embora, já vai tarde, vai com Deus. Vocês precisam de alguma coisa? Vocês precisam de comida? Vocês precisam de levar alguma coisa? Talvez a expectativa fosse essa, né? Porém, não. Faraó aqui responde a palavra de Moisés dizendo: quem é o Senhor? Quem é esse Senhor? Que Deus é esse que vocês estão falando que eu nunca ouvi falar, que eu não sei, que parece que quer ser maior do que eu, que parece que está demonstrando aqui a sua autoridade acima de mim. Eu sou o sol, a estrela da manhã, como nós vemos lá no filme do Príncipe do Egito, o faraó se posicionando assim, eu sou a estrela da manhã, eu sou o maioral de todo esse lugar aqui, é eu que mando aqui nesse negócio. Quem é o Senhor? Talvez, mais do que expressar uma dúvida aqui, as palavras de Faraó, de fato, elas soam mesmo de forma soberba, né? Dizendo assim, olha, quem que é esse Deus que se acha maior do que eu? Quem que é esse Deus que acha que pode chegar aqui e me mandar fazer as coisas, né? Sendo que eu sou o grande desta terra? E essa pergunta é muito importante. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor de fato? E o texto, esta narrativa de Êxodo vai responder essa pergunta de Faraó. É o Senhor que se revela mandando sinais terríveis. É o Senhor que se revela abençoando, protegendo o seu povo, como nós vamos ver aqui. Então, a grande sacada do livro de Êxodo é a revelação de quem Deus é, deste Deus misericordioso, deste Deus santo, justo, que se manifesta, que se lembra das suas promessas, que é misericordioso, que pede adoração ao seu povo, que é digno de ser adorado, o único Deus de todos os deuses, né? Então, esse é o Deus que se revela. Então, os grandes acontecimentos que vêm ao longo, né, as 10 pragas, tudo que acontece no desenrolar dessa narrativa, procura responder de fato essa pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Então Moisés responde: o Deus, né, dos nossos pais, o Deus que se revelou aos nossos antepassados, que pede que nós saiamos e façamos uma adoração, pressupondo ali aquela promessa que Deus fez a Moisés, né, ainda no Sinai, de que eles, como um sinal de que Deus cumpriria de fato tudo aquilo que ele estava dizendo, né, quando ele libertaria o povo e faria ali, pediria para que eles adorassem a Deus naquele lugar onde Deus apareceu a Moisés, né? E Moisés responde, né, que era algo que eles deveriam obedecer, senão pestilência, coisas ruins aconteceriam no meio deles, né? Porque é uma ordem do próprio Deus. E quando Deus fala, nós prontamente devemos obedecê-lo. Quem somos nós para não acatarmos as ordens do Senhor? Então, o versículo 3 nos aponta, de fato, essa palavra que Moisés dá a respeito da sua obediência, da importância de se obedecer a Deus, né? E um registro ali a Faraó mesmo: olha, se você não deixar o povo ir, o caldo vai entornar.
o caldo vai entornar aqui nesse lugar, você vai ver o que vai acontecer, né? Ou seja, mostrando para ele que ele não estava diante de um Deus, de qualquer entidade ali, divindade, que se abrogava para si a título de Deus, de autoridade, que deveria ser adorado. Não, eles estavam diante do próprio Senhor dos Senhores, né? Então, nós vemos isso. Então, Faraó, né, mostrando ali, então, a dureza do seu coração, endurecendo o coração, como nós vimos que Deus endureceria, de fato. Ele faz o que então? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês querem sair do serviço, largar o serviço que vocês estão fazendo aqui, pegar férias, aí ficar de boa. Vocês são tudo preguiçosos. Ele vai dizer até posteriormente na segunda cena, quando nós vamos ver isso. Então, olha, que Deus é esse? Que sair para adorar a Deus, coisa nenhuma. Vocês querem sair, vocês querem se livrar do trabalho que vocês têm de fazer, da obrigação que vocês têm. Vocês são tudo um bando de preguiçosos, um bando de gente ociosa. Mais ou menos isso que Faraó vai dizer. Então, você quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou deixar, não vou permitir que vocês vão, não. Eu vou dobrar a carga de trabalho de vocês. Então, Faraó aqui se expressa, responde a Moisés. Depois eles, né, são mandados embora da sua presença. Então, fazendo com que o povo trabalhasse mais, endurece mais o coração dele ainda, né? Expressa, e isso de fato expressa o quanto, né, a dureza do coração do faraó estava ali latente perante os olhos de Moisés. Aconteceu conforme as palavras, né, que Deus havia dito a ele, do modo como aconteceria, de que o povo, que Faraó estaria com o coração endurecido, seu coração não deixaria o povo ir facilmente, e precisaria ser quebrado, de fato, né? Mostrar que realmente ele não era ninguém, e que Deus apenas trabalha, né? Que Deus é Deus, de fato, que age. E é interessante, irmãos, muito interessante, como Deus ele quebra o ser humano. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para mostrar, de fato, quem é ele, quem Deus é e o que é o ser humano. Pode ser o cara mais rico da face da terra, pode ser o maior multimilionário do mundo, o político mais autoritário, o ditador mais terrível de toda a história. E aqui nós vemos Faraó como uma figura desse ditador terrível, porque fazer o que ele fez, né, o povo já passava ali, né, numa escravidão, numa opressão, um trabalho pesado que era fabricar tijolo. E ele ainda ordena que além dos tijolos eles tinham que fabricar lá, né, as palhas, talvez as palhas ali que embalavam os tijolos que eram secos ao sol, né, para poder dar sustentação ao tijolo e fazerem as construções que tinham de ser feitas. Então, ele ordena mais trabalho opressor, mais trabalho escravo. E ao invés dele ponderar a respeito daquilo, pelo contrário, acho que a soberba que ele tinha, o desejo que ele tinha de se engrandecer, de dizer que ele era o cara, de achar que ele que mandava em tudo, né? E também, talvez, misturado ali com medo, né? Que se ele não mostrasse ali, né? Todo ditador, às vezes, assim, quer mostrar aquela imposição, quer mostrar que ele manda, que faço, que eu que mando, e para mostrar temor, para que as pessoas temam, né? Com medo das pessoas se revoltarem e tirá-lo ali do lugar onde ele está, do posto onde ele está. Vamos dizer assim, uma linha bem de ditador, uma característica muito própria de um ditador aqui, aquilo que Faraó, a postura que Faraó estava revelando, né? Então nós vemos que a primeira cena termina aí, né? Ele questionando quem Deus é, mostrando, né, Faraó tentando se mostrar que ele é de fato a última palavra, a autoridade final em todas as coisas, né? Então, a cena 2 desse capítulo, que compreende ali os versículos de número 6 a 19, mostra o desenrolar de toda essa ordem de Faraó. Vemos aí os feitores egípcios, né, que tinham ali sobre a sua autoridade os capatazes. Nós somos apresentados a uma outra figura aqui do esquema de trabalho lá dos egípcios. Os capatazes eram aquelas pessoas do meio do próprio povo
israelita, que eram responsáveis pelo trabalho que os escravos estavam fazendo, que os seus escravos estavam fazendo ali, né? Eram aqueles que eram chefes, por exemplo, dizendo assim, né? Os gerentes ali, né? De todo aquele trabalho. E os feitores, né? Os superintendentes egípcios, aqueles que estavam que prestavam, né, contas, né, que não prestavam contas, mas que exerciam uma autoridade, uma opressão sobre esses capatazes, né? Então foi dito a esses capatazes que eles deveriam, né, apresentar, continuar o trabalho que eles tinham de fazer naturalmente, que era fazer tijolos, e eles tinham, pressupõe-se aqui que tinha-se uma cota de tijolos que eles deveriam fazer, né? Que eles tinham que apresentar por dia, senão, né, o chicote comia no lombo deles no final do dia, se eles não apresentassem ali a quantidade certa. E assim, além, só que eles recebiam ali, vamos dizer assim, uma ajudinha dos egípcios, que colhiam aquelas palhas. Eu não tenho como mostrar para vocês agora, mais ou menos, mas o que eram esses tijolos? Eram tijolos que eram feitos de barro, né, como nós vimos, que eram secos ao sol. E as palhas, por exemplo, ali eram colocadas em volta desse tijolo, então, para secar, né, fazendo um processo de secagem ali, para que aquele tijolo permanecesse dentro da sua forma, não desmontasse, permanecesse ali. Então, era colocado dentro dessa embalagem, se a gente pode dizer assim, de palha, e essa embalagem já vinha pronta para eles, né? Eles pegavam, colocavam, faziam os tijolos, embalavam e deixavam para secar ao sol ali, depois, né, mandavam os tijolos ali para quem iam construir as edificações no Egito. Só que agora, por conta daquilo que Moisés e Arão havia falado, né, ordenando, né, que Faraó libertasse seu povo, o povo de Israel, para prestar um culto a Deus no deserto. Então, eles teriam que, além de apresentar a cota de tijolo deles, eles teriam que fabricar essa palha também. Então, ou seja, vocês têm que se virar, e se vocês não apresentarem, né, aquilo que vocês precisam, a obrigação de vocês, então, né, o chicote vai comer no lombo. E aqui, né, o relato desse capítulo 6 até o versículo 19 mostra isso. A opressão, né, do povo, a aflição que isso veio ao povo. De certa forma, aquilo que Deus, aquele entusiasmo primeiro que aconteceu, tinha passado. Mostra aqui que eles estavam pegando o restolho, tipo um material de segunda mão, para poder fazer aquilo, né? Para poder tentar, né, não, né, vamos dizer assim, perder a linha de produção que eles tinham. E no final, né, os capatazes ali quem receberam um castigo. Eles foram açoitados, foram castigados ali pelos seus superintendentes. E os superintendentes ali fazendo valer a palavra de Faraó, dizendo assim diz Faraó, né? Da mesma forma como Moisés se apresentou a Faraó dizendo assim diz o Senhor, os seus superintendentes ali foram porta-vozes da voz de Faraó, dizendo assim diz Faraó, vocês estão muito preguiçosos, vocês estão muito ociosos, vocês estão acreditando em palavras mentirosas, em promessas mentirosas. Então, vocês vão ter carga dobrada de trabalho, vocês precisam trabalhar, vocês precisam trabalhar para vocês aprender. É mais ou menos isso que Faraó estava fazendo com as pessoas, né? E nós vimos aqui então, né, a forma que Faraó trata com o Senhor, chamando o Senhor de mentiroso, falando que as promessas de Deus ali não passavam de mentiras, que era uma desculpa do povo simplesmente para poder abandonar o seu serviço e ficar, né, de boa no deserto, né? Aqui a ideia, né, você pode até pegar a palavra serviço aqui, né, o serviço que se presta, né? Todos nós prestamos algum serviço a alguém. E aqui está colocando, né, fazendo um paralelo no serviço que Deus queria que o povo prestasse a ele no deserto e o serviço que o faraó queria, né? Ou seja, eles estavam ali naquele momento prestando serviços ao faraó, né? Sendo que Deus queria libertá-los para que pudessem então prestar um serviço, prestar um culto, né? É interessante que na língua inglesa a palavra culto ali significa service, né? Serviço. É o serviço que eu estou prestando a Deus,
o serviço que eu presto ao Senhor regularmente, todos os domingos, porque Ele me libertou do serviço que eu fazia lá no meu tempo, né, quando eu era escravo do pecado, quando eu estava morto nos meus próprios delitos e pecados. Então, aqui faz esse paralelo dessa palavra, o serviço, o trabalho que Deus queria que eles prestassem com relação ao trabalho que Faraó estava impondo sobre eles, de uma forma cruel, de uma forma desumana, como nós bem sabemos desse relato. E qual que foi, então, a postura do povo? O povo aqui, né, passou o primeiro momento ali em que eles estavam todos, né, de alguma forma, rejubilosos de tudo que estava acontecendo, das palavras, das promessas de Deus. Eles começaram a clamar a Faraó por misericórdia. Em vez de clamarem a Deus, Senhor, veja a opressão que esse homem está causando sobre nós, o sofrimento. Vem, Senhor, intervém nessa situação. Qual que foi a reação do povo? Clamaram a Faraó: não faz isso, não. A gente não quer, a gente vai fazer, esse Moisés não tem nada a ver com a gente. Isso é coisa da cabeça desse doido, desse Moisés, dessa pessoa que não tem, né, não tem conhecimento de nada do que nós estamos passando aqui. Então eles clamaram a Faraó. E ao fim, né, a cena 3 começa, né, essa pequena cena que compreende aqui os versículos de número 20 e até o versículo 23, né, mostra ali a reação das pessoas. Eles chegam depois, os capatazes chegam para Moisés dizendo: olha, que Deus julgue vocês pelo mal que vocês fizeram. Que o Senhor julgue vocês. Porque vocês fizeram com que Faraó acendesse a ira de Faraó contra nós. Numa palavra literal, eles falaram assim: vocês nos fizeste mal perante os olhos de Faraó. Então, literalmente falando, vocês nos fizeste cheirar mal perante Faraó, diante de Faraó. Vocês queimaram o nosso filme. Vocês só pioraram a nossa situação. Que Deus julgue em vocês, quase que amaldiçoando aqui, né? E usando a palavra Senhor, que o Senhor amaldiçoe vocês, por conta de vocês terem feito. Ou seja, nada saiu da forma como eles estavam esperando. Em primeiro momento, aquilo, Deus já tinha falado a Moisés: não vai ser assim, vai ser difícil. E então Moisés, também contaminado por esse sentimento de frustração, né? Achando que talvez, né? Eu sabia que ia ser difícil, mas que não ia ser tanto, né? Talvez pensando assim, ele fala a Deus: olha, por que o Senhor me enviou? O Senhor me enviou apenas para poder causar mais mal para esse povo? O Senhor não está vendo tudo que a gente está passando? Então Moisés faz esse lamento, envia essa lamentação diante de Deus. Gente, e aqui nós retomamos aquilo que nós estávamos falando no começo, né? Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando as coisas não saem da forma como nós esperamos, não acontecem da forma como nós esperamos que aconteçam, qual que é a nossa reação? A gente não sai falando que nem as pessoas, o povo de Israel falou? Será que Deus se importa de fato? Será que Deus existe de verdade? Será que ele se importa comigo? Poxa, estava tão confiante, estava tão esperando tanto na sua promessa. Eu espero tanto há anos para o cumprimento dessa situação e nada acontece. Né? Quando as coisas não saem conforme nós queremos, meus irmãos, a nossa tendência é nos revoltar, é culpar os homens, é culpar a Deus. E isso demonstra a rebeldia do nosso coração, o quanto nosso coração é fraco, o quanto nós duvidamos e o quanto nós não conhecemos a Deus verdadeiramente. Nós retomamos os nossos olhos ao nosso opressor, ao opressor do nosso coração, ao nosso próprio ídolo, à nossa própria forma de pensar e de agir, né? E aquelas pessoas ficaram revoltadas, elas foram castigadas severamente, né, com punições no próprio corpo,
Nós sabemos que os castigos são muito severos, de fato, né? E né, qual foi a reação deles? Não, o Senhor endureceu o coração desse homem, mas o Senhor vai agir por nós. Não foi uma atitude de confiança, mas foi uma atitude de desânimo, né? O Tim Chester, no comentário que ele escreveu ali pela Vida Nova, né, do livro de Êxodo, né, ele faz uma citação muito interessante, trazendo essa aplicação para nós, né? Ele vai dizer mais ou menos assim que Deus demora em cumprir as suas promessas para revelar o coração do seu povo. Por que Deus não agiu assim de forma mais rápida na história? Logo depois, quando aconteceu o pecado ali com Adão, por que teve que acontecer de eleger um povo, de tirar esse povo do Egito, de fazer com que esse povo herdasse uma terra, e pecasse, e pecasse, e pecasse, e pecasse, e ele lá demonstrando misericórdia, mandando profeta atrás de profeta, rei após rei, né? E era uma sucessão de levanta e cai, né? Constantemente. Depois manda para o exílio, esse povo é tirado da sua terra, aquela terra que Deus prometeu tanto, depois Deus tira essa terra, volta eles para a terra de novo, mas não era do mesmo jeito, tudo aquilo estava devastado, e vem outros povos e dominam, vem os gregos, depois vem os romanos, até que na plenitude dos tempos ele manda então o cumprimento das promessas que é o Senhor Jesus. Por que Deus demora tanto? Porque há demora para poder cumprir as coisas. De certa forma, nós não sabemos como responder essa pergunta, porque nós, né, sabemos que os propósitos de Deus, eles são bons, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como nos ensina o apóstolo Paulo. Mas quando nós estamos tendo de lidar com situações pessoais, o resultado do exame que você teve, que você fez e não deu o resultado, aquilo que você esperava. Por que Deus demora? E Tim Chester, né, que é esse comentarista que eu falei, nos traz essa visão, porque Deus está provando, revelando o nosso coração. Não revelando para ele, mas revelando para nós mesmos. A demora, a espera por algo, mostra, né, como que nós estamos lidando com a situação, como que nós estamos reagindo às situações, revela o nosso coração perante o nosso Senhor. E qual é? Né? Qual tem sido as motivações do nosso coração? O que você tem esperado tanto na sua vida que você não está vendo acontecer? Eu acho que, de forma geral, nós temos esperado o fim dessa pandemia, que tudo volte ao normal. Não aguento mais andar com máscara. Quero lá ver as pessoas, quero participar, quero a minha vida normal, quero viver de novo aquilo que eu estava vivendo em 2019. Não aguento mais isso. E, de fato, ninguém aguenta. De fato, todos nós estamos cansados dessa realidade de alguma forma. Porém, essa demora nos mostra algo que nós devemos de nos arrepender, de nós devemos buscar mais a Deus, recobrar a nossa confiança em Deus. Eu trago a vocês aqui a memória aquilo que diz Hebreus 11. Hebreus 11 que lista lá os heróis da fé, homens como Moisés, como Abraão e tantos outros personagens que receberam lindas promessas de Deus, só que eles não viram o cumprimento delas totalmente. Moisés mesmo, né, recebeu essa promessa de que Deus levaria o seu povo a uma terra, ele não pôde entrar nessa terra. Mas ainda assim, entre todas as suas fraquezas e dúvidas, eram pessoas que Deus revelou a si mesmo o seu caráter, e eles então puderam confiar em Deus, permanecer confiando. Gente, se a nossa confiança em Deus, ela se limita apenas aos momentos em que nós recebemos tudo aquilo que nós queremos na nossa vida, então isso de fato não é com uma confiança plena. Nós somos chamados pelo Evangelho para confiar no Senhor em todos os momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, e enquanto aguardamos o cumprimento das promessas. Nós estamos esperando aquilo que o Senhor nos prometeu, dizendo que voltaria, que restauraria todas as coisas. Há 2000 anos a igreja aguarda, espera com expectativa
o retorno do Senhor, o fim de todas as coisas, o último capítulo, o final mesmo de todas as coisas. E ainda parece que tudo demora, que tudo está acontecendo de uma forma, né, tão demorada, porque Deus ele quer revelar o nosso coração para nós mesmos, para mostrar o quanto a nossa expectativa não deve estar nas circunstâncias, em pessoas, em que um diz, em que um fala, mas em quem Deus é, no que ele se, na forma como ele se revelou a nós. Deus aqui vai se revelar para Moisés, vai se revelar para Arão, vai se revelar para o povo de Israel, vai se revelar para Faraó, mostrando que ele é nada, que um dos maiores ditadores que existiram no Egito é nada perante o Senhor, que faz todas as coisas. Né? Será que nós conseguimos confiar em Deus apenas quando tudo sai, tudo acontece da forma como nós esperamos? Ou nós estamos recobrando o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor? Esse foi o nosso devocional de hoje, gente. O capítulo 5 nos deixa aí né, um gancho. Né? Terminamos com essa oração de Moisés, nessa cena, esse clamor dele, né? Que muitas vezes seria o nosso próprio clamor. E então, Deus vai se revelar no capítulo 6. Só que isso é conteúdo para o nosso próximo podcast. Então, vem conosco, continue acompanhando aqui conosco os nossos estudos devocionais do livro de Êxodo, Redenção e Graça. Eu agradeço você, obrigado por você nos acompanhar aqui. E se liga aqui no nosso canal na igreja, nas nossas redes sociais. A Igreja Presbiteriana de Osasco tem compartilhado bons conteúdos para você ouvir e compartilhar com suas famílias. Não esquece de dar like, não esquece de compartilhar. Quanto mais você curte e compartilha os nossos conteúdos, mais as plataformas digitais como Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, eles vão, né, disseminando esse conteúdo para outras pessoas. Mas é isso então. Fico aqui, né, e espero vocês na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe.